Ok, doutor Corinto e doutor Walker, por favor. Ok. Retornando à nossa sessão do dia 24, passo a palavra ao ilustre conselheiro doutor Corinto, item 457, recorrente Sociedade Universitária Gama Filho, final do processo 2004-58. O senhor está com a palavra, doutor Corinto? Presidente, só não está na pasta esse voto, tá? Mas o Corinto já vai providenciar isso, né, Corinto? Não tem mais sustentação? Hoje não. De manhã não. De tarde teremos duas sustentações. Dentre elas, aquela da Dália Alimentos, que na verdade são 2 processos, que vai gerar uma boa... Eu fiquei pensando nele, vai gerar uma boa discussão. Até porque a gente julgou uma coisa muito parecida ontem, na minha visão, e eu até me surpreendi com o voto. Doutor Corinto, vamos ou é para hoje? O senhor podia começar ligando isso. Para aí só um momentinho que, como tem muitos processos hoje, em vez de passar o dia inteiro, eu vou botar só o Sociedade para depois passar os outros. Senão vai demorar muito tempo. Tudo bem, Corinto. Desde que você coloque esse e comece a relatar, eu lhe agradeço. Eu já devia estar lá, mas por algum... É muita coisa que tem que lembrar, né, doutor? É verdade, doutor Corinto. A idade já não permite lembrar tudo, se não tiver... Não lembra, a idade chega. Tem que fazer que nem o Rafael, segundo ele é cheio de papelzinho lá, grudado na... Parece tá dizendo aqui que não tem espaço, eu vou ter que... Deleta. Ir no outro mês... E deletar. Isso. Né, Rafael, você não usa esse artifício? Coloca papel grudado no escritório inteiro? Rapaz, lá aprendi no exército isso, que eu tenho memento para tudo. Pega o Brasília, eu tenho numa folhinha amarela, eu tenho. Tudo tem que levar. Já esqueci cinto, senão tá ferrado, cara. Presidente, vamos no Cical enquanto o Corinto tenta colocar aí. Pode ser. Então vamos nessa. Então, senhores, vamos ao item 458. A embargante é Cical, é um embargos. É o processo final de 2007-68, de relatoria do José Renato, que já está com a palavra. Presidente, eu vou resumir aqui rapidinho o relatório. É um embargo sobre omissão relatada pela embargante, né? Que seriam 2 situações ali. A omissão quanto à linha P do pedido do recurso voluntário e quanto ao reconhecimento e apreciação de aditamento efetuado em petição posterior ao pedido posterior ao recurso voluntário. Tá? Eu vou direto ao voto, basicamente o resumo dele. Tá? Então, os embargos são tempestivos, trata de matéria de competência colegiado, atende os pressupostos, então vai ser analisado, submeter à análise. A conclusão do despacho de admissibilidade, rechaçando os demais pontos apontados pela embargante, foi no sentido de haver necessário esclarecimento quanto aos seguintes termos. Nos seguintes termos, né? Não é quanto aos seguintes termos. Por seu turno, a decisão embargada apreciou apenas a matéria relativa à inclusão dos expurgos inflacionários conforme exceto abaixo. Assim, pelo exposto, voto no sentido de dar provimento parcial e tal. Isso aqui foi do recurso, né? Assim, constata-se assim que o acordo está omisso quanto à linha P do pedido efetuado no recurso voluntário e folhas 522 e quanto ao conhecimento / apreciação do aditamento efetuado às folhas 526 e 546, especificamente em relação às alíneas C, D e E da E folhas 456. Conclusão, por essas razões, aceitou, né, os embargos. Pois bem, passaremos à análise dos itens apontados. Omissão quanto à análise da linha P do recurso
Segundo a embargante, o acordo objeto do pedido de aclaramento não teria se manifestado quanto ao requerimento trazido pelo recurso voluntário, no sentido de ser determinada a revisão dos débitos de IRPJ-CSLL, períodos de apuração de fevereiro de 2007, com a apuração do valor do crédito efetivamente reconhecido. Pois bem, consultando o acordo embargado, verifica-se que procede a alegação da embargante, motivo pelo qual deve ser apreciado. Entendo que o requerimento da contribuinte embargante não deve ser atendido, vez que estamos diante de decomp, realizada a partir de decisão judicial, que teria garantido o direito a crédito de PIS-faturamento, pago a maior do que o devido, pago a maior devido à aplicação da Lei Complementar 07 de 70. Como podemos verificar do acima exposto, quer a embargante a revisão de débitos de IRPJ e CSLL, que estaria ligada ao crédito objeto do processo. Entretanto, conforme apontado no acordo da DRJ, esta não teria competência para a revisão dos débitos, que deve ser levada a efeito por outro meio que não o presente PAF. Observe-se. Quanto à revisão dos débitos de IRPJ, apurados em fevereiro de 2007, com base no suposto crédito habilitado, embora umbilicalmente estejam ligados ao crédito reclamado, como a própria empresa reconhece, não foram objetos de questionamento na decisão proferida no despacho decisório. De outro lado, em princípio, assiste razão à empresa manifestante. Contudo, por falta de previsão legal, não cabe a esta turma de julgamento se manifestar a respeito, haja vista a competência para apreciar pedidos de revisão de débitos tributários e retificação de declarações nas condições em que a legislação, haja vista não a competência, né, tributária de regência, nas condições em que a legislação tributária de regência permite, é do delegado da Receita Federal de jurisdição do sujeito passivo da obrigação tributária. Com efeito, nos termos do artigo 174, inciso 3, parágrafo 2º da portaria MF 95/2007, cabe a esta turma de julgamento apreciar a manifestação de inconformidade do sujeito passivo contra o indeferimento do pedido de restituição e ressarcimento ou a não homologação da compensação. A competência não se presume, tem de ser expressa, de modo que a pretensão da manifestante de ser revisto cálculos de IRPJ CSLL apurado no mês de fevereiro de 2007, confessados em decomp, não pode ser acatada nessa instância administrativa. Ressalto ainda que a tese esposada no recurso voluntário é a mesma outrora estampada na manifestação de conformidade, sem trazer qualquer outro argumento que afastasse a decisão da DRJ. Descarte, por comungar das razões trazidas pela DRJ, adicionada às razões acima transcritas, voto por julgar improcedente o pedido descrito na linha P do recurso voluntário da embargante. Posso continuar? Pode continuar. A segunda omissão. Omissão quanto ao conhecimento / apreciação do aditamento efetuado às folhas 526 e 546, especificamente em relação às alíneas C, D e E da folha 546. Aponta a embargante a omissão ocorrida no acordo embargado com relação aos termos da petição de aditamento de recurso voluntário de florestais. Conforme se depreende da petição, ressalta-se, protocolada após 4 anos da interposição do recurso voluntário, onde abre novamente a discussão sobre as revisões dos créditos dos débitos de IRPJ e CSLL, já tratadas no tópico anterior, tese afastada nos termos do voto da DRJ. Pois bem, observe-se que a contribuinte apresentou aditamento da peça recursal ao arrepio do que restou disciplinado no artigo 16, parágrafo 4º do decreto 70.235, vazado da seguinte forma. Não bastasse tratar de matéria anteriormente discutida, conforme informado, a petição da qual se pede a análise, denominada pela embargante como complemento de recurso voluntário, de imediato, cumpre registrar que a contribuinte não demonstrou no referido aditamento a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no 16.4 do decreto 70.235.
Tal fato, por si só, já implicaria a não apreciação do referido aditamento, posto que caracterizada a preclusão. É bem verdade que a jurisprudência administrativa tem relativizado o princípio da preclusão, admitindo a inovação em casos relacionados à apresentação de novas provas, destinadas à comprovação das alegações já postas. Contudo, essa relativização não se aplica aos casos de novas alegações que somente são apresentadas no recurso, muito menos quando a matéria sequer foi tratada na impugnação e no recurso. Vale lembrar que os princípios do contraditório e ampla defesa estão associados à necessidade de que as partes sejam ouvidas no processo, ou seja, às partes deve ser assegurado o direito a expor suas alegações e apresentar suas provas, de contraditar as alegações e provas da parte contrária, tudo com o fim de influenciar o convencimento do julgador. Contudo, a existência da limitação temporal à produção de provas só representaria afronta ao princípio do contraditório caso não houvesse possibilidade para tal produção ou caso a limitação fosse excessiva, prazo pequeno. Em outras palavras, a afronta existiria se a limitação inviabilizasse ou, ao menos, prejudicasse a instalação do amplo diálogo processual. Já no que concerne à verdade material, a incompatibilidade desse princípio com limitação temporal à produção de prova é juridicamente discutível. É certo que no processo administrativo o julgador não pode se contentar apenas com a verdade formal, ou seja, aquela verdade que resulta de provas e alegações trazidas nos autos pelas partes. Ocorre, porém, que tal dever atribuído ao julgador não pode ser estendido para além dos limites do rito procedimental. A rigor, a verdade material está associada ao poder do julgador de ir para além das versões do fato defendidas pelas partes, com base nas provas que produziram tempestivamente. O julgador pode ir para além das provas trazidas tempestivamente quando entender que elas não espelham a realidade dos fatos. Mas essa prerrogativa, que é do julgador, não deve ser base para o estabelecimento de uma prerrogativa das partes, tanto contribuinte quanto fazenda, que extrapola, de forma injustificada, os limites das restrições temporais legalmente postas. No presente caso, o contribuinte apresentou seu recurso voluntário em 18 de 2 de 2009 e o aditamento do mesmo em novembro de 2013. É fato que o acordo embargado não apreciou o aditamento. Entretanto, não se pode dizer que a não apreciação venha a caracterizar a ofensa aos princípios contraditórios da ampla defesa. Da leitura do recurso e o aditamento protocolizado em novembro de 2013, vê-se claramente que o contribuinte, além de rediscutir tese já rolada no recurso, traz novas alegações. Não se trata de apresentação de novas provas de alegações já aduzidas no recurso, mas sim de novos fatos que somente quando da apresentação do referido aditamento o contribuinte trouxe aos autos. Tal situação é inadmissível, salvo nos casos em que previsto no artigo 16.4 do Decreto 70.235. Conclusão, por tudo exposto, voto por acolher os embargos de declaração para sanar as omissões alegadas, sem os efeitos infringentes. Presidente, esse é o meu voto. Ok. Doutor Vinícius. Zé, a dúvida nesse segundo ponto é o seguinte: ele traz uma peça dentro do prazo? Essa peça Não, ela é fora. Ele traz a peça 4 anos depois do recurso. Então, no caso, não seria intempestividade, né? Porque é fora do prazo. É porque você cita o C, né? Sim. Então, não seria preclusão, no caso. Porque não foi trazido nem com recurso isso aí, essas argumentações. São argumentações apenas, certo? Não, ele traz argumentações, de novo, sobre o IRPJ e o CSLL. Aquela questão que ele já traz provas? Não, ele fala de que foi instituída uma nova IN que determinava... É só argumento, né? É só argumento, entendeu? Então, aí eu
Eu afastaria porque está fora do prazo, quer dizer, eu nem conheço, eu não sei se o nome disso acho que é preclusão mesmo. Preclusão consumativa o nome disso. Certo. Então, beleza. Então, isso aí matou. Agora, a questão o primeiro ponto, eu enxergo o seguinte, que a compensação, ela inclui débitos e créditos. Tanto que a gente acabou de julgar uma questão que o quê? A fiscalização vai lá, certo? No débito, né? Aí o Charles, o Charles não teria nenhum problema, né? Depois de anos e anos para verificar o débito, certo? Eu já vi voto nesse sentido dele, né? Agora, quando é a favor, é engraçado. A gente, às vezes, sem querer, a gente acaba assumindo posições que algumas vezes podem se mostrar contraditórias. Quando a gente, por exemplo, analisa uma compensação, a gente fala assim, não, mas aí é isto do estudo da compensação analisar créditos e débitos, quando é o caso do fisco do fisco revirar a base de cálculo, inclusive numa sentença, numa compensação com créditos judiciais, que foi o caso que a gente acabou de julgar da Energisa. Né? Aí é crédito judicial também. Aí é hiper normal para a gente falar assim, não, é íncito as compensações, análise de crédito e débito. Agora, quando, por exemplo, a gente vai analisar o argumento do contribuinte no sentido de que, não, o débito não existe, a gente fala, não, compensação, o objeto é análise de crédito. Não, você me permite? Sim. Eu não quis entrar naquela discussão lá do grupo, porque tem muita gente no grupo e sim, pensamentos, e tem alguns que levam até para o lado pessoal, né? Você tem que medir muito as suas palavras para não acabar tendo um confronto pessoal numa coisa que deveria ser absolutamente técnica. Sim. Mas a minha opinião sobre esse assunto específico é que tem que ser dividido, as coisas têm que ser muito bem divididas. Veja, se o cara está querendo mudar o débito que ele colocou numa decomp, ele quer mudar o débito, o que ele declarou, o que ele tem que fazer? Qual é o procedimento? O procedimento é ele fazer uma retificadora da decomp dentro das possibilidades que a Receita Federal propôs na legislação. Ele pode, a primeira pergunta, a Receita Federal pode fazer isso? Pode. O que ela pode fazer? Porque foi deslegalizado os procedimentos, houve processo de deslegalização, os procedimentos que abarcam a restituição de compensação. A própria lei deu essa possibilidade. Beleza. Agora, então, nesses casos, para mim, veja, eu não tenho problema de analisar o débito, mas a questão de analisar o débito não é falar assim, o débito era menor. É que o que pode ter acontecido? Que aí se analisa o débito, na minha visão. Existem débitos que não podem ser compensáveis por força de normatização. E ele coloca esse débito. Aí, o que acontece? A autoridade administrativa vai lá e nega a compensação, não homologa aquela compensação, porque aquele débito não poderia ter sido compensado. Tá? E aí vai subir essa compensação para a gente analisar se aquele débito poderia ou não ser compensado. Essa é a análise, veja a minha opinião, essa é a análise do débito. Porque nas demais análises de débito, na minha visão, a gente analisa basicamente o crédito. É uma bem verdade. Para mim analisar, por exemplo, foi até que eu botei em off muito com a Edeli, que eu sigo muito a Edeli, porque a Edeli tem um manualzinho que ela fazia de compensação, há muitos anos atrás, muito interessante, só que ela não atualizou mais. E o que acontece? Na grande realidade, e isso ninguém fala, quando a gente analisa um processo de restituição e compensação, a gente está analisando duas manifestações de conformidade. E aí existe até um problema. Qual é o problema? Porque o artigo 74 trata de quê? Da manifestação de conformidade contra a não homologação. Mas não trata, e aí não tem previsão em lugar nenhum, a gente até estava discutindo, eu e a Edeli, sobre isso, da manifestação de conformidade, que é muito mais antiga do pedido de restituição. Isso. Não está escrito isso em lugar nenhum. Mas a gente julga no PAF. Essa que é a realidade.
Então, agora, por uma economia, a gente não separa isso. Ó, essa manifestação é do crédito, essa manifestação é do débito. Eu posso analisar o débito. Agora, o que eu acho só, e aí é uma opinião, acho que não vai adiantar a gente discutir muito sobre essa opinião, cada um tem a sua, eu respeito a sua, mas eu digo o seguinte, se ele quer falar que não tem débito de RPJ, ou de contribuição social, ele deveria ter discutido isso num pedido de retificação, onde ele ia tentar eliminar aquele débito que ele um dia constituiu. Essa é a minha visão, não é no PAF. Eu sei que nem todo mundo adere a esse tipo de pensamento. Mas, senão, não teria lógica de ter um rito, que seria 9784, na verdade, é um rito subsidiário, né, para pedidos de retificação, de decômpito. Bom, isso é só uma opinião. Certo. Porque, como eu não me manifestei, eu li as suas opiniões, eu não me manifestei, eu estou tentando manifestar aqui para você. E aí eu não acho que é a mesma coisa do processo anterior. Eu acho que sim, porque no processo anterior, o que acontece? O fisco acaba também vendo a consistência do débito, apurando exatamente o débito. Mas o que ele faz... confronto de consistência do débito. Sim, tanto olha só, veja... Não há um lançamento, mas há um confronto de consistência do débito. E nesse confronto de consistência do débito, para saber qual que é o crédito no final das contas disponível... Mas não é a mesma coisa, desculpa, só completando, não é a mesma coisa dele chegar agora aqui no contencioso e falar assim, olha, eu declarei 1.000, mas na verdade eu não tenho 1.000 de devendo de RPJ, não tenho isso. Não é isso. Lá, o que acontece? Lá ele fez o quê? Ele contabilizou os valores usando uma lei, foi feita uma nova lei, aí aquela lei foi declarada inconstitucional, e aí ele pede a diferença com base na nova lei. O que recolheu, o que deveria recolher, mas com base... Então tem fundamento jurídico um pouco. Mas tudo bem, veja... É o seguinte, a minha posição, ela... Não sei se a gente vai... Não sei o quanto vai agregar essa discussão. Não, porque eu vou votar agora e por isso que eu estou falando isso. Eu respeito, eu só estou falando, eu não sei se a minha opinião vai agregar alguma coisa para você. Sim, não agregue nada, só te atrapalhe. Não, a sua opinião é válida. Agora, eu só acho o seguinte, que um pedido de compensação envolve análise de débitos e crédito. E a posição da primeira Câmara, da primeira turma da Câmara Superior, é unânime nesse sentido que eu estou acolhendo, que eu estou imaginando. Então, isso aí vai subir depois e vai uniformizar que a primeira Câmara tem voz nisso. A Edeli tem um pensamento exatamente igual ao meu. Eu nem precisei ler o voto dela antes. Eu já tinha essa posição. Por quê? Porque a compensação envolve créditos e débitos, e a gente tem que ser coerente quando pensa nisso. Análise de um pedido de compensação, e compensação que eu estou falando, hein? Análise de uma declaração de compensação envolve análise de débito e crédito. Por quê? Porque, no final das contas, o que o contribuinte quer é a extinção de um débito através de um crédito, certo? Essa análise de débito e crédito, obviamente, envolve a análise da consistência de um crédito e da consistência de um débito. E é por isso que a gente, inclusive, permite procedimento daquele lá que a gente acabou de julgar na Energisa. Se vocês pararem para refletir, vai ver que é exatamente a mesma coisa. O que a gente faz? A gente analisa débito e crédito, é um confronto débito e crédito. Isso aí está pacífico na primeira turma da Câmara Superior. Por quê? Porque a gente está julgando a compensação, a gente não está julgando pedido de restituição que é só crédito. A gente está julgando uma compensação, um encontro de contas, certo? Cuja decisão é a seguinte, não homologo, ou homologo parcialmente. O que ele está fazendo ali, o despacho decisório? O despacho decisório está se voltando para falar da compensação, não está falando do crédito só. Sim, mas está falando do encontro de contas. Mas, enfim, essa é a minha posição, e eu penso o seguinte, numa análise, para ser coerente com a minha posição anterior, né, não tem como eu falar, olha, o fisco pode simplesmente reapurar, vamos dizer assim, a base de cálculo do débito, certo? Ver quanto que o cara tinha de crédito,
E tem casos que não é nem a questão de aplicação de uma nova lei, Gilson. Tem casos que é simplesmente, enfim, o cara não considerou os débitos tais, que tinha que considerar, enfim. Não necessariamente é sempre regime. Então, assim, para manter a minha coerência, e a coerência realmente pede por isso, e talvez mais tarde o nosso pensamento todo amadureça e veja isso, que não faz sentido julgar que é inerente a uma análise de compensação só analisar crédito, mas também... Não, mas é que talvez, olha só, me desculpa, talvez não tenha sido muito claro, porque eu também não acho que é analisar só o crédito, analisa-se também o débito. O que eu estou falando é que se ele quer retirar débitos que ele confessou, porque ele fala que não tinha, existe um procedimento para isso. É isso que eu estou falando. Sim, mas esse procedimento... Esse procedimento, ele muitas vezes é superado. É superado, por exemplo, passou o tempo de uma retificação, não está mais em jogo essa questão. Simplesmente isso aí você pode ser feito por uma via, obviamente, uma retificação da DECOMP. Mas quando os casos chegam para a gente, já passou até a possibilidade de retificação de DECOMP. Isso seria um dos meios. É tipo a retificação de DCTF. Quando a gente supera uma DCTF, a gente não supera a DCTF? Supera a DCTF. A gente fala assim, não, realmente, olha, o cara comprovou que o débito dele não era esse da DCTF. Então, isso que a gente faz, a gente manda descer, a fiscalização faz a análise. Isso. E de acordo com a diligência a gente faz. Então, isso. Aqui, num caso assim, seria a mesma coisa. Eu não tô mas tudo bem, eu só quero deixar pontuado que eu não acho, que eu concordo com você, que a análise de uma restituição de compensação não é só a análise do débito, do crédito. Tanto não é assim que se você pegar os meus votos, você vai ver que eu falo, sempre nesses votos, eu falo assim, vamos olhar como se operacionaliza. E eu mostro exatamente que eu analiso tanto o crédito quanto o débito. Isso. Principalmente o débito. É só olhar o meu voto. E a gente faz isso, muitas vezes a gente faz isso, inclusive... O meu voto vai nesse sentido. Só tenho alguns membros, mas vamos ao voto. Eu entendi a sua questão. Eu sei que alguns votos seus, na verdade, a grande parte dos nossos votos vai nesse sentido. É por isso que eu estou falando, que é incoerente numa análise, por exemplo, de uma compensação em que o cara fala que o débito não é válido e ele traz provas para isso. Eu nem estou falando de chancelar o que ele está dizendo. Estou falando o seguinte, que é da competência nossa julgar processo de compensação e analisar esses casos, inclusive, que o cara fala que o débito não é consistente. E isso está claro, é unanimidade na primeira turma da Câmara Superior. Análise de um débito, verificou-se que um débito é inconsistente, o que se pode fazer? Baixa em diligência, se o cara trouxe comprovação. Nesse caso, Zé, só uma pergunta para eu votar, hein? Esse caso aí, parece que a própria DRJ aponta para a verossimilhança do que o contribuinte está dizendo, certo? Não, a DRJ, ela simplesmente fala que não é competência dela. Não, mas ela faz um juízo, parece que o contribuinte tem razão, não sei o que, ela fala isso, aí ela fala, mas contudo... Sim. Quer dizer, Mas uma outra coisa que me ocorreu aqui, aqui nós estamos discutindo crédito, certo? O crédito seria de uma ação judicial de PIS faturamento. Isso, a gente está discutindo uma DECOMP, né? E aí, é uma dúvida que surgiu para mim agora, tá? Aí nós estamos falando de débito de IRPJ. Certo, é o débito compensado. Pois mas aí seríamos competentes para analisar débito de IRPJ? Seria porque a competência regimentalmente é do crédito. É o crédito. Já foi pelo débito. Só para você ter uma... já foi pelo débito a competência. Isso mostra o quê? Que compensação envolve crédito e débito. Mas, enfim, e até como o Gilson mesmo falou, né? A gente analisa débito, por exemplo, a natureza do débito. É um débito de RPJ, que pode compensar com retenção, por exemplo, de órgão público? Não pode. Quer dizer, a gente sempre analisa débito. Né? Analisa, claro. Não tem estranheza quanto a esse fato. Então, nesse caso, o que eu faria? Eu baixaria, minha sugestão,
minha divergência, né? Eu levanto a divergência para baixar a diligência, para avaliar a subsistência do débito, para ver se a compensação pode ser ou não extinta, entendeu? Pode ser ou não homologar a compensação no final das contas. Ok. Doutor, só tem um detalhe. Se por acaso isso acontecer, o que você vai ter que fazer é reformar a DRJ, tá? Exato. Tá? Você tem que reformar a DRJ. Porque eles não julgaram. Eles falaram que eles não julgaram. Então, a gente não poderia, nesse caso, a gente não poderia suplantar isso, não. Exatamente. Então, no caso, anular da DRJ para que ele se manifestasse os créditos. Aí, se ele quiser baixar ou não diligência, ele vai ter que apreciar, porque você está afastando uma preliminar que ele deu lá, de incompetência. Fica até mais seguro. Você vê que aquela questão da gente analisar de superação, que alguns falam, né, vai supressão de instância e tal, mas na prática a gente vai acabar... Não, mas depende. Aí, olha só, essa questão da supressão de distância eu já pensei bastante também, porque eu sabia que um dia os processos iam voltar, e o que fazer com isso? E para mim ficou mais ou menos claro o seguinte, se a DRJ entende que precluiu, que não há qualquer coisa, que aquelas provas não servem, qualquer coisa nesse sentido, e o contribuinte apresenta, tal, tudo bonitinho, na minha visão, ele abriu mão Entendi. Ele abriu mão do duplo grau. Você até tinha me falado dessa posição mesmo. Não, ele abriu mão do duplo grau, então, porque não é um direito indisponível. O direito material não é um direito indisponível. Então, ele pode abrir mão. Então, é a maneira que eu vi de poder julgar. Porque a gente não tem a causa madura. É verdade. Então, a gente não consegue usar aquela causa e não dá para você fazer por integração, porque isso aí seria como é que se fala? Prejudicaria, entre aspas, alguém do processo. Então, não seria interessante você aplicar por integração. Mas, doutor Walker, como Vossa Senhoria vota? Depois de toda essa discussão, eu vou pedir vista. Obrigado, doutor. Se quiser, eu te mando o Vinícius, eu te mando aí um negócio da Câmara Superior, tá? Tá, ô Vinícius, eu ia falar você e o Gilson mandar para mim o da Ideli e esse da primeira, da Câmara. Da Ideli? Eu mandar o que da Ideli? Não, você falou que tem um voto dela, tem um voto da Ideli. Não. A Ideli, na época ainda de DRJ, eu nem era da DRJ ainda. Eu achei que era voto. Não, ela tinha um manual, ela fez um manual. Não, tranquilo. Eu achei que era voto. Que ela usava com os amigos dela. Não é o voto dela. Tá, depois se vocês puderem me passar aí. Tem o voto dela. E eu já tinha falado desse voto há tempos atrás. Sim, é verdade. Tem o voto dela, que ela me mandou o voto dela, que está sendo analisado por um cara num desses webinar, sei lá como. Os embargos. É do Fernando Brasil, acho. Isso. Para analisar o voto dela. Isso. Assim, independentemente do voto dela, eu já tinha essa posição, porque... Basicamente por isso, porque compensação Vinícius. Envolve as duas coisas. E a gente... Manda por e-mail lá, Vinícius, por favor. Beleza. Manda pra gente. Obrigado, hein? Abriu divergência no sentido de anular a decisão da DRJ por omissão na análise do débito do IRPJ. Oi. Vocês têm esse voto rápido aí, fácil, não? Eu tenho, cara. Não, eu tenho no celular e mensagem. Não, porque se for o caso, põe em mesa aí, eu já analiso isso rapidinho e a gente... Não, vamos deixar em vista. Então tá bom, beleza. Bom, a gente tem uma pegada de processo para fazer, a gente tem 600 processos para fazer. Não, sem problema. Relaxa. Vamos embora. Por omissão na análise do... O que pediu vista. Senhores, agora o que eu vou pedir é o seguinte, o que der para a gente resumir, beleza, para a gente poder tentar
deixar o mínimo de processo para o mês que vem. Veja, sem atrapalhar o bom andamento da sessão. Não estou pedindo para vocês, não, é dentro da possibilidade, dentro da clareza. Alguns votos não tem como você resumir. Agora, resumir é pior do que ler o voto, né? Bom, passa a palavra ao doutor Corinto, item 457, que eu já vi que está na pauta. Doutor Corinto? Está na pauta não, está no sistema. Pode votar. Está com a palavra. Ok. Esse é uma compensação em que o contribuinte pretende compensar débitos com crédito decorrente de CPMF. O fundamento para o reconhecimento do crédito, do direito creditório, é que ela preenche os requisitos da Lei 9.311 de 96 e do artigo 14 do CTN, sendo isenta e imune às contribuições para a Seguridade Social, como é o caso da CPMF. O despacho decisório considerou a compensação não declarada. A interessada protocolou ela em decorrência da infringência aos artigos 2º, 3º e 5º da IN 432 de 2004. Ainda no despacho decisório, houve ressalva que não caberia a apresentação de manifestação de inconformidade. Muito bem. Com a ciência da decisão, ela impetrou um mandado de segurança que deferiu liminar determinando o recebimento da manifestação de inconformidade, que considerou não declaradas as compensações. E, na manifestação de inconformidade, várias alegações, principalmente questão do prazo prescricional de 5 anos, que a CPMF efetivamente na época era uma contribuição social para a Seguridade Social, etc. A DRJ do Rio de Janeiro julgou improcedente a manifestação conforme a ementa que os senhores têm aí em frente. Ou seja, declarando a decadência, né, do pedido. O recurso voluntário, ela alega inexistência de decadência e reprisa as alegações da manifestação de conformidade. É esse o relatório, presidente. Pode passar o voto, doutor. Bom, em preliminar, análise da decadência. Aí eu trago aqui a jurisprudência do STJ, que já vem sendo aplicada aqui em todos os processos, e que diz que para os processos ajuizados após a entrada em vigor da Lei Complementar 118, em 9 de junho de 2005, o prazo é de 5 anos. De outro lado, para as ações ajuizadas até a entrada em vigor da Lei Complementar 118, deve ser aplicado o prazo de 10 anos. Então, isso é aplicável obrigatoriamente em função do artigo 62, parágrafo 2º do Regimento Interno, e considerando que a declaração de compensação foi apresentada em 26 de 7 de 2004, portanto, antes da entrada em vigor da Lei Complementar 118 de 2005, e abrange recolhimentos supostamente indevidos de 5 de fevereiro de 97 a 6 de 1 de 99, tenho que não se operou a decadência proclamada pelo deciso enguerreado, pois tal evento
ocorreria somente para períodos anteriores a julho de 94. Como a decisão recorrida apenas tratou da preliminar de mérito decadência, sendo afastada essa, deve a autoridade julgadora de primeiro grau novamente analisar os demais requisitos da compensação, sob pena de supressão para tais matérias. Então, eu dou provimento parcial ao recurso para afastar a decadência e encaminhar o expediente à DRJ, proladora da decisão recorrida para nova análise da compensação desses autos. Ok, doutor. Passo a palavra ao doutor Vinícius. Com o relator, eu só citaria a súmula CARF, né? No caso aí, súmula 91. Súmula 91. É. Já na emenda, para evitar também. Vou adicionar. Obrigado. O que diz essa súmula, por favor? Eu não... É exatamente isso que ele que ele traduz no voto lá aí do STJ, né? Que você cita? O STF. Não, STJ. STJ, é. Ok. Do prazo para pedido, antes de 9 de junho de 2005, os pedidos de antes de 9 de junho são de 10 anos. 91, você falou? Isso. É o teor da súmula CARF, que veio depois desse julgamento aí do STJ. Perfeito. Então vamos lá. Doutor Walker. Ô, Corinto, eu vi aqui no relatório da DRJ que tem uma questão contra a apresentação de formulário em papel no despacho decisório, e ele não se insurgiu contra isso. Tem isso? Eu estou tentando abrir o arquivo aqui, você lembra? Não lembro disso, não. Mas isso é importante, uma vez que eles vão ter que rever toda... Eu acho que sim, porque se ele questionou a entrega do formulário em papel, é procedimento. Devolver esse processo para lá, ele não vai aceitar o processamento do Perdicomo por falta de procedimento errado, que já foi decidido já, né? Porque eu preciso ver se é só a decadência. Se só tiver a decadência no despacho, aí tudo bem, mas se o despacho decisório falou de procedimentos também, fora decadência, não vai adiantar você devolver esse processo lá, porque eles vão devolver e falar que a questão da entrega de papel impossibilita o processamento. Eu vou dar uma olhada aqui, só um minuto. Eu vou olhar também. Sociedade Gama Filho. Tá volume por volume. Na minha época de moleque, se chamava Faculdade Grana Firme. Era na Faculdade de Caraça. Uma porcaria de faculdade, cara. Eu não estou achando despacho, porque a DRJ ela fala, quer ver, ó? Primeiramente, cumpre destacar que a interessada não se insurgiu no recurso apresentado quanto ao fundamento da decisão, no que tange a apresentação da declaração por meio de formulário. Sua manifestação de inconformidade se limitou tão somente quanto ao mérito do pedido. Quer dizer, eu acho que tem a questão aqui da questão do formulário, né? Porque tem muitos despachos decisórios nessa época que questiona a possibilidade de entrega por meio de formulário ou se já era o meio eletrônico já, né? Mas, além disso, só uma coisinha. Então, tem que ver esse processo também, se no despacho decisório foi falado
como você falou, se o despacho previsório falou só de decadência. Isso, essa é a Falou minha só de dúvida. decadência, o que vai acontecer? Tem que ir para a origem, não tem que ir nem para a DRJ. Não, sim. O lugar de ir é para a origem, é reformar. Porque, veja bem, a gente reforma a DRJ, né, porque a gente afasta a decadência, não adianta mandar para... Ele tem que devolver, se você reforma a DRJ e pede para a DRJ analisar os demais, quais são as demais matérias? Não tem demais matérias. Não tem. Então, o que você tem que fazer? Você tem que reformar a DRJ e devolver para a origem para que ela analise as demais matérias. Porque não teve demais matérias, ela parou na decadência. Isso a gente já fez várias vezes, ó. Não é nem um procedimento novo. É que eu estou procurando despacho decisório, que eu ainda não encontrei. Tem vários volumes 1, né? Alguém encontrou o despacho decisório? Ainda não. Não. Vocês estão em qual volume 1? Vocês já passaram no volume 1? Vocês já estão no volume 2? Eu estou no terceiro volume 1. Foi o que eu acabei de abrir. Está no volume 2, o primeiro. No primeiro? Tá, então vamos ver como é que está o despacho decisório. Folha 88 do PDF. O que diz aí, Vinícius? Deixa eu ver. Tá aqui, encontrei. Mas olha só, eu acho que não pode... o despacho decisório, para mim, está superado em função do mandado de segurança. Por quê? O que o mandado de segurança diz? Porque o mandado de segurança, a liminar, tem que ver até onde foi isso, né, no final das contas. Só tem aqui a liminar também. Determina o recebimento da manifestação em face que considerou não declaradas as compensações. Tá, então, a gente está analisando por força da liminar. Essa questão de se foi em papel, não foi em papel, isso aí está superado. Caso de manifestação de inconformidade, tem o rito do PAF, e agora vocês vejam as demais questões aí, porque se aplica o rito. Se aplica por força judicial, beleza, concordo com você. Então, eu acho que o despacho decisório, para mim, porque ele não tinha só... Ele tinha a decadência lá no despacho decisório, era algo mais. Tá certo. Não, eu só queria confirmar isso. Ele faz uma análise completa no despacho decisório. Ele traz como preliminar essa questão da apresentação de decompra em formulário. Aí depois ele discorre sobre decadência e... Não, eu só queria confirmar isso, porque normalmente o despacho para já na decadência, né? Foi bem levantado. Parou na decadência. Ele não falou sobre o crédito, não. Ele não analisou o crédito, não. Sim, ele não para na questão preliminar de formulário. Não, ele analisa a decadência só. Mas ele não analisa. Se a gente afasta a decadência, a gente tem que devolver para lá, para que a unidade de origem analise agora as demais questões. Sim. Até porque a DRJ, se ela analisou as demais questões, é extra petita. Ela não deveria ter analisado. Porque nem fazia parte da LID. Está errado. Não, ela não analisou as demais questões, não. Então tem que, não é para a DRJ que tem que devolver. Tem que reformar a DRJ, falar que a decadência está afastada e devolver para a origem, apurar, analisar as demais questões relativas ao pedido de restituição ou compensação. Agora, a minha dúvida é a seguinte: nesse caso, a gente não só
anula da DRJ por essa razão, né? Que não houve. Na verdade, reforma, a DRJ julgando de novo, vai e anula. Não, a gente vai anular a DRJ por causa de quê mesmo? Por causa dessa questão do reconhecimento da decadência. Que eles Então, a gente vai reformar a DRJ, né? Isso. Então, a gente vai reformar a DRJ. Então, qual é a decisão que vale hoje? A nossa, efeito substitutivo. Isso. Então, a gente está falando o seguinte, não se aplica a decadência. Ótimo. Então, origem, a decadência está afastada. Agora analisa as demais questões. É isso que vai acontecer. A execução do acórdão nada mais é do que afastar a decadência e mandar a origem analisar as demais questões pertinentes à compensação. Instituição da compensação. Essa é a execução do acórdão. Entendi. É porque eu pensei o seguinte, de repente, quando se afasta da DRJ, a DRJ julga de novo e afasta o despacho. Não, sim, mas não vai afastar. Olha só, o que é aí que tem um detalhe. Se no despacho decisório tinha as demais questões também, e a DRJ para na decadência, a gente devolve para a DRJ. Por quê? Porque já foi apreciada as demais questões da origem. Sim, a gente reforma, a DRJ continua a análise dos demais. Se, como é normal, parou na decadência, o que vai acontecer? Devolve, a decisão final sobre a decadência foi dada, e o que acontece? Volta para a origem vai ter que agora analisar as demais questões. É isso. E não é a novidade, é reformar. Entendi. A minha dúvida era a seguinte, que esse negócio tinha que voltar para a DRJ para ela baixar para a origem. Para quê? Para baixar para a origem. Não faz sentido. A minha ideia era por que, Vinícius? Olha só, vamos lá, vamos entender o seguinte. Assim, nesse mesmo caminho seu, só que assim, antes de ir de origem, passar para a DRJ. A DRJ não tem que fazer mais nada. Porque, olha só, a gente vai ter que executar a decisão administrativa. Vamos dizer que não tem recurso especial, provavelmente não vai ter. Tá, então vai executar a decisão definitiva administrativa. Qual é a decisão definitiva administrativa sobre agora, do jeito que está? É que não tem decadência. Tá, então, como executa isso? Volta para a origem, e a origem vai fazer o quê? Vai executar o acórdão. Como é que executa o acórdão? Vou analisar as demais questões. É isso que vai acontecer. Porque devolver para a DRJ só se fosse para ela analisar questões não analisadas por ela. Olha, eu tenho vários capítulos... Na verdade, é reforma. Então, eu entendi agora. Agora, se fosse nulidade... A gente não está anulando. Se eu tivesse anulado, eu teria que descer para a DRJ mesmo. Porque ia faltar um ato. E a DRJ ia ter que... A DRJ não apreciou se a CPMF é uma contribuição social... E nem vai porque, como é que se fala? A DRF não fez isso. Quem tem que fazer é a DRF. Entendi. Não cabe a ela. Quem tem competência para analisar o pedido não é a DRJ. A DRJ tem competência de analisar o quê? A insatisfação sobre a negativa do pedido. Tá, eu vejo assim, ó, essa questão de DRJ, DRF, para onde mandar, isso já teve idas e vindas durante todo esse tempo que eu estou no CARF. Beleza. Aqui, se mandar para a DRF, acho que tem que deixar claro para a DRF que, em função da medida judicial, ela não pode afastar o PAF. Porque senão... Sim, mas isso já está... Veja, isso você bota no teu voto. Você vai estar falando o seguinte, no início do teu voto, o processo está seguindo o rito do PAF em virtude da medida judicial que assim determinou. Ponto. Isso está lá na admissibilidade do recurso. Senão você tinha que negar o conhecimento do recurso. Beleza, isso vai estar lá. Mas isso eu não devo me imiscuir. Acho que isso eu não devo me imiscuir. O meu... sempre a briga é sempre essa. O recurso é contra a decisão da DRJ. E qual é a decisão da DRJ? Esse é o problema. O recurso se insurge contra a decisão da DRJ e não contra o despacho decisório.
O despacho decisório foi a manifestação de inconformidade. Então, qual é, então, deixa eu perguntar objetivamente, qual é a decisão da DRJ? A decisão da DRJ é não tem direito em função da decadência. Beleza, e o que a gente está falando agora? Aqui. Sim. E a decadência está afastada. Tem direito porque a não tem direito, não. A gente está falando que a decadência não é aplicável. Não é aplicável à decadência, exatamente. Beleza. Qual é o próximo passo? Nova análise da compensação. Por quem? Esse é o ponto, Corinthians, que o Gilson falou. Esse é o ponto. Não, eu não tenho dúvida. Eu estou perguntando para você, para a gente tentar construir o raciocínio. Por quem? Quem é que faz essa nova análise afastando a decadência? Só pode ser a unidade preparadora, é dela a competência. A DRJ não pode fazer análise do direito creditório que não foi analisado ainda pela origem. Não pode. Ela só poderia fazer isso, como eu volto a dizer, se por acaso o despacho decisório, por isso que tem que ir no despacho decisório. Eu preciso olhar se o despacho decisório e falar assim, tem decadência. Ademais disso, também não tem direito, porque CPMF não é aplicável. Aí fala todos os pontos do decano direito. Aí chegou na DRJ. A DRJ falou assim, olha, mas peraí, não fica nada disso, é decadência. Beleza. Se fizesse isso, aí sim, a gente ia reformar e devolvia para a DRJ. A DRJ analisar os demais pontos. Se a DRJ, se não aconteceu isso, que é o caso aqui em questão, a gente devolve para a origem. Que nada mais é o que a gente vai estar fazendo de uma outra forma, a gente está mandando executar o acordo. Qual é a execução do acordo? A execução do acordo é afastar a decadência e analisar os demais pontos. Quem é que faz a execução do acordo? Não é a DRJ, é a DRF. E, por último ponto, foi o que chamando a atenção do que o Vinícius falou. Se a gente estivesse anulando a DRJ, a gente obrigatoriamente teria que mandar para a DRJ. Por quê? Porque está faltando um ato. A gente tem uma manifestação, mas não tem o acordo da DRJ. Tem que ter esse ato. Como a gente não está anulando, a gente está reformando, a gente está usando o efeito substitutivo. O efeito substitutivo que não ocorre quando você anula. E o efeito substitutivo não ocorre quando você anula. Só ocorre quando você reforma. Entendeu? Que você pode não concordar. É o mesmo efeito, Corinthians, quando você julga, por exemplo, você fala assim, existe o crédito, não volta para a DRJ. Vai para a execução. Você fala assim, não, a gente reconhece o direito creditório, embora a DRJ tenha negado, por exemplo. Não, aqui eu troco sem problema. Se o colegiado entende que a competência para ver essa análise é da unidade do contribuinte, não tem problema. Isso é, como eu disse, tem idas e vindas. Eu particularmente... Desculpa, Corinthians, é verdade, tem mesmo, mas acontece, vamos ser bem sinceros, muitas dessas idas e vindas acontecia lá atrás que as pessoas não percebiam algumas coisas processuais. Quando eu entrei no CARF, as pessoas não sabiam o que era erro injudicando e erro procedendo. Eu juro por Deus, eu não estou falando de sacanagem, não. Quando o Henrique falava isso, galera, o que é isso? Não, eu juro por Deus, na Câmara Superior. Eu não estou brincando, estou falando a verdade. Então, eu entendo essas idas e vindas. Eu tinha um presidente, um secretário de Câmara que falava assim, cara, isso não pode ser assim, porque processualmente está errado. Aí ele falava assim, mas sempre foi feito assim. Falei, cara, mas não é porque sempre foi feito assim que a gente deve continuar fazendo assim. Agora, veja, não quer dizer que eu esteja certo e você errado. Se você quiser manter o voto assim, não tenha nenhum constrangimento quanto a isso. Até porque eu sempre fui daqueles que queria sempre mandar para a unidade. Então tá ótimo, então vamos lá, vamos votar então. Eu mudo facilmente. Mas é importante que você entenda. Corinthians, você falou que tem um MS determinando o processamento, né? Sim. Tá, então tá superada essa questão do formulário, né? Sim. Foi isso que ele falou. Da liminar.
Por isso que talvez seja interessante, não é você se meter nisso. Se você quiser colocar no início do voto, eu acho interessante que o segmento do rito, a utilização do rito do pacto está sendo dado em virtude de uma decisão judicial, talvez seja interessante para ninguém falar que a gente deixou para lá a questão do formulário. Do formulário. Ficou superada a questão do formulário. Vamos votar então? Vamos. Doutor Corinto, como é que você encaminha então o seu voto? Então, eu dou provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a decadência e encaminhar o expediente à unidade jurisdicionante do contribuinte. Tá, eu botei unidade de origem, pode ser? Ou você quer que botar unidade de origem? Unidade de origem. Talvez o jurisdicionante seja... É que eu não gosto de usar essa palavra jurisdicionante, que nego não gosta de... Tá. Não. Porque nego fala que a gente não tem jurisdição. Aí, unidade de origem. Os advogados chatos, vocês, advogados chatos, ficam falando que a gente não sabe nada, porque não tem jurisdição, que a administração não é nada. Não, vocês gostam de fazer isso com a gente. Não é, essa é a sua opinião. É a minha opinião. É verdade, é a sua opinião aí, tá? Fique com ela, por favor. Não, eu posso expor, eu tenho o direito de expor. Vocês podem não gostar dela, mas eu tenho o direito de expor. Mas vai, doutor... Então tá, Corinto, vamos, doutor Vinícius. Com o relator. Doutor Walker Araújo. Com o relator. Doutor Zé Renato... Não, acho. Mas assim te mata, né, Jorge? Zé Renato. Com o relator. Doutor Rafael. Relator. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Eu voto com o relator. É que eu confundi os cabelos. A próxima é você mesmo, Abud. Você está muito cansado? Para relatar? Não, Então tá. Então 459, 2011, Companhia Nacional de Álcool. Pode soltar o... Ok. Dá. Processo 13.205.905.107/2011, Companhia Nacional de Álcool. Relatório. Trata-se de manifestação de inconformidade, protocolizada aos 17 de agosto de 2011 em face de despacho decisório eletronicamente emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Barueri, do qual a contribuinte tomou ciência em 18 de julho de 2011, que deferiu, parcialmente no tocante à importância de R$ 299 mil o pedido de ressarcimento de saúde do credor do IPI, no suposto valor de R$ 344 mil e relativo ao segundo trimestre do ano de 2004 e, por consequência, órgão, em parte, a compensação objeto da DICUP em que referido crédito foi utilizado. Fundamentado nos dispositivos citados, o sobredito despacho decisório referiu apenas parcialmente o pedido de ressarcimento, pois concluiu que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado. No recurso interposto, a manifestante, após estudar o contexto do despacho decisório, diz ter ocorrido uma inovação tácita da compensação, pois o pedido de compensação objeto do presente processo foi transmitido no ano de 2004, mas apenas foi parcialmente definido. Tal decisão só se realizou após 0,5 anos das datas de efetiva compensação, razão por que teria ocorrido uma inovação tácita dos citados pedidos de compensação, que confere segurança absoluta no que diz respeito à constituição do crédito compensável, relativamente aos valores declarados pelo contribuinte, sem impedir, articula que estão sendo glosados os eventos tributários ocorridos entre o período de apuração do ano de 2004 polegadas, sendo certo que os lançamentos fiscais glosados são constituídos pelo lançamento por inovação. Isso quer dizer, os têm o dever de antecipar o lançamento do benefício, mesmo sem a prévia anuência do sujeito efetivo, sendo que este, em seguida, tem o dever
dever de implementar expressa tácita homologação, conforme disposto no artigo 150 do CTN. Na sequência, a recorrente, depois de afirmar que adquire matérias-primas, materiais secundários e insumos, sem tributação, isento, não tributados ou ainda reduzidos a alíquota zero, mas com saída tributada, possa defender possuir créditos compensáveis que estariam amparados no art. 11, da Lei 9.779/99, o qual, segundo inicialmente diz, reconhece o direito ao crédito exclusivamente nos casos em que a pessoa jurídica paga IPI nas aquisições e vendas. Em 28 de março de 2013, a Delegacia Regional de Julgamento em Recife, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade. A empresa ingressou com recurso voluntário. É um relatório. Ok, doutor Jorge, pode passar o voto. Mas, Processo de final 11. O recurso voluntário é tempestivo. Passa-se a análise. A recorrente solicitou ressarcimentos de IPI, no valor total de R$ 344 mil, relativos ao segundo trimestre do ano de 2004, através do despacho decisório eletronicamente emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Barueri, foi deferida parcialmente a importância de R$ 299 mil. Segundo o despacho decisório, foi parcialmente deferido não por glosas de créditos calculados pelo contribuinte, mas porque constatado que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao solicitado pelo contribuinte. Trago fragmento do acórdão de manifestação de inconformidade, folhas 04 daquele documento. Tópico: preliminares, a compensação, homologação tácita. É alegado às folhas 03 e 04 do recurso voluntário. 1. Conforme se depende do relatório de folhas, o pedido de compensação objeto do presente processo foi transmitido no ano de 2004. Portanto, para todos os fins e efeitos, devem ser considerados como dias de nascimento dos autos lançamentos que dão origem ao presente processo. 3. E sendo assim, estou operada a homologação tácita dos citados pedidos de compensação, que confere segurança absoluta no que diz respeito à constituição do crédito compensável, relativamente aos valores declarados pelo contribuinte, sem impedir. O acórdão de manifestação de inconformidade assim se pronuncia, folhas 03 daquele documento. Constato, no demonstrativo de compensação de folhas 30 e na cópia da DCOMPAs 215 e 220, que a declaração de compensação aqui tratada foi enviada aos 16 de janeiro de 2009 e no ano de 2004, como afirmado na manifestação de inconformidade. Portanto, uma vez que, como que incontroverso, ainda no ano de 2011 a contribuinte foi cientificada do despacho decisório que homologou parcialmente a compensação declarada, é evidente não ter sido vencido o prazo de 5 anos. Ocorre que também existe um outro motivo, de ordem... Jorge, para. O voto apresenta a legislação que teve por objetivo unificar o regime de compensação. Eu vou ter que dar uma direcionada no julgamento, senão a gente não vai conseguir chegar nem à metade da pauta de julho, pauta da manhã de hoje. Tá? Eu peço vênia aos senhores, o que vocês quiserem interpelar mais, a gente vai falando, mas vamos tentar pontuar, senão não vai dar. Jorge, pelo que eu estou vendo aqui, isso aqui é um pedido de compensação e o primeiro caso é a homologação tácita. Correto. Eu vi aqui que tem pedido de compensação. Bem. Tá, então, o que você tem que falar para a gente é o seguinte, tem pedido de compensação, que teve despacho, foi em 2004 o pedido, então já estava vigente a 135. Não. Então não tem... Oi? Continua, por favor. Se já estava vigente a 135, não tem aquela discussão de transformação, se não estava transformando. Tudo já era declaração de compensação e já tinha o prazo para homologação tácita. Correto. Beleza, porque tem aquela discussão entre a 66 e 135. Tá. Aí a primeira pergunta que eu faço é o seguinte, todas as decomps, objeto desse processo, todas elas foram analisadas com mais de 5 anos? Não, porque Não. foi transmitida em 2009.
e foi analisada em 2011. Tá, então você tem umas que não foram analisadas dentro do prazo. Então, beleza. Então, a homologação tácita foi dada parcialmente, é isso? Não, todas foram não foram todas analisadas dentro do prazo? Foram analisadas. O Gilson está confundindo as coisas. Isso, todas foram analisadas. É que eu estou lendo o acordo, o RENIF aqui, ó. O pedido de compensação foi transmitido em ano de 2004. O pedido foi parcialmente indeferido em 5/11/2011. Isso é lá na preliminar ainda. Folha logo no início. Você está onde? No recurso voluntário? Não, eu estou no seu voto. Voluntário. É alegado. Sim, mas isso aqui são datas. Essas datas estão erradas? Não, exatamente. Estão erradas. Então tá bom. Então fala pra gente as datas. Porque a homologação tácita é você falar datas. Ela foi enviada em 16 de janeiro de 2009. E ela foi analisada no ano de 2011. Tá, então não tem homologação tácita. Não tem homologação tácita. Perfeito. Além disso, aqui não é compensação, aqui é ressarcimento. Então não caberia homologação tácita. Não, tem, olha só. Tem declaração de compensação, sim. Olha só, o acordo de manifestação assim se pronuncia. Constata no demonstrativo de compensação de folha 20, na cópia da DECOMP, tal, que a declaração de compensação foi enviada em 16/1/2009. Então tem DECOMP. Onde você está junto? Eu estou no seu voto, na página 5 do seu voto. Agora, no início do voto. Isso, eu estou na página 5 do seu voto. Porque aqui você tem que falar só o seguinte, Jorge. Na verdade, tem que falar pra gente, beleza. Se você quiser votar, e se ele pediu isso, quanto aos pedidos de restituição, não cabe homologação tácita. Quanto aos pedidos de compensação, todos foram transmitidos dentro do prazo. Então, não tem homologação tácita. Correto. É isso? É isso. Então, vamos passar o voto sobre isso. Doutor Vinícius. Com o relator, na verdade aqui é pedido de ressarcimento cumulado com com declaração de compensação. Então, talvez isso tenha causado essa confusão aí no voto do Jorge. Perfeito. Doutor Walker. Eu vou acompanhar o relator, mas acho que essa questão que ele separou de homologação e dependência, acho que no primeiro tópico ele já mata toda a questão já, né? Sim, se ele mata, só que ele lia tudo, então eu estou tentando otimizar o julgamento. O Jorge tratou como o contribuinte trouxe no recurso, né? O contribuinte trouxe homologação tácita da decadência. Mas se você olhar a DRJ mata tudo isso aí, ela aplica o 74 da 9430 e acabou a discussão. Então, mas eu acompanho o relator. Ele está com tempo para fazer voto. Então tá bom. Doutor Zé. Com o relator. Doutor Corinto. Acompanha. Doutor Rafael. Relator. Doutora Denise. Relator. Tá, então a próxima. Então foi afastado a homologação tácita, alegado. Aí tem a decadência. Isso. A decadência para fazer o pedido. Porque aqui é o perfeito. Eu afasto. Você afasta a decadência por quais motivos? Basicamente pelos mesmos motivos que o Vinícius afastou agora há pouco. Porque não é o caso decadente. Tá. Aqui ele alegou a decadência do 150, não é decadência para... Entendi. Perfeito. Yeah. Bom, então, se é no mesmo nível que o Vinícius, todos concordam com essa... que não se aplica o 150 e sim a homologação tácita. Como já falou o Walker, inclusive, né?
Perfeito. Agora o próximo é a existência do crédito compensado. Talvez aqui você precise dar uma explicada, porque aí é questão de fato. Correto, exatamente. Vamos lá. Ele está invocando o quê? Que ele tem um direito para a lei. Quer dizer, só um minutinho, Gilson. Ele está invocando que ele tem um direito segundo o artigo 11 da Lei 9779. Mas aqui, a questão não é análise da lei, aqui é questão de crédito. Ele não aponta onde estaria esse crédito. A fiscalização falou, olha, eu analisei pela lei, mas o crédito que você apresenta só é capaz de compensar algum débito, não a totalidade. Basicamente é isso. E ele não apresenta provas dessa diferença que ele alega ter. Correto. Correto. Entendi. Não é legislação, é fato. É fato. Perfeito. Então eu vou passar ao doutor Vinícius. Com o relator, aqui no caso, o crédito dele foi reconhecido integralmente. O que acontece é que, às vezes, ele utiliza o crédito de outros modos e não daquele que ele quer ver utilizado na Decomp. Mas o crédito que ele pediu, ele obteve. Então, não tem nem interesse processual no caso, porque não sei, eu acho que talvez até faltasse interesse aqui, porque o crédito foi reconhecido integralmente. Aí ele está falando só de crédito, que deveria ter crédito e tal, mas, se o crédito foi reconhecido integralmente, acabou a discussão. Muito bem colocado, Vinícius. Eu ia levar essa questão para o Gilson. Talvez falte interesse processual. Só que isso faz uma diferença na decisão, né? Porque se falta interesse processual, você não conhece, né? Mas eu estou analisando Mas eu acho que seria mais razoável analisar os créditos como ele analisou, mas... Vamos lá, veja, caminha. Você segue o relator? Sigo o relator. Então tá bom. Dr. Walker, nosso... Eu vou seguir o relator. Essa questão do interesse processual foi motivo da DRJ, tá? Mas eu sigo o relator. Ok. Doutor José Ricardo. José Renato com o relator. José Renato, foi mal. Relator. Doutor Corinto. Acompanhe. Doutor Rafael. Acompanho, presidente. Doutora Denise. O relator, presidente. Eu também acompanho, então foi legado provimento por unanimidade. Os outros processos, eles são parecidos? iguais. Todos iguais? Todos iguais. Posso copiar o mesmo resultado, então? Pode. Todos Então tá. Então estou copiando esse mesmo resultado de negado provimento por unanimidade ao item 460, 461, 462 e 462. Parei aqui. Agora, para o próximo processo, a relatoria da doutora Denise, é o item 463 em diante, que são alguns da mesma, não. 463 até 465, que são a mesma empresa. Doutora Denise, a senhora está com a palavra. Ok. Eu vou pedir para os senhores abrirem o 465, que é o final 2012-70, que é questão de prova, e é ali onde ele trouxe mais provas. Então, abrange mais a discussão. Ok, doutora. Então, é o final vamos jogar agora o item 465, Isso. dessa mesma empresa, final 2012 e 70. A senhora está com a palavra, doutora Denise. Tá certo. Trata-se de manifestação de inconformidade contra despacho decisório emitido eletronicamente, que não homologou a compensação constante no PRDComp, transmitido com o objetivo de compensar um débito de PIS referente ao período de março de 2012, com crédito, pagamento indevido ao maior também de PIS.
De acordo com o despacho decisório, as características do DARF discriminado acima foram localizados um ou mais pagamentos, mas integralmente utilizados para a quitação do débito contribuinte, pelo fato dele não ter retificado o DARF, né? O DARF? Sim. Tá. Desculpa, DCTF, desculpa. Bom, eu vou, esse praticamente é o assunto. Após a manifestação de inconformidade, a DRJ de Fortaleza julgou improcedente a manifestação de conformidade conforme a ementa que segue, resignada a contribuinte interpôs recurso voluntário, no qual reiterou as razões de defesa suscitadas na manifestação, acrescentando a nulidade da decisão recorrida por cerceamento de defesa em razão do pedido de rejeição do pedido de diligência, anexo ao recurso, declaração a DCTF retificada e a DCTF original. Após o protocolo do recurso, na data de 25/6/2015, a contribuinte anexou a petição juntada, promovendo a regularização dos seus representantes. E ainda na data do dia 17/10/2008, junta a petição, no qual requer a juntada da DCTF retificadora, da DACOM retificador, planilhas de apuração de COFINS, todos relativos ao mês de janeiro de 2012, que é o período em questão. Esse é o relatório, senhor presidente. Ok. Então, aqui a gente está falando de... Perde conta, questão de prova. Questão de prova. Então, aqui a gente tem que simplesmente decidir. Primeiro que se tem ou não tem indício, e decidir se tem prova. Isso. Se vai baixar de diligência, sim, ou se vai negar. Vou resumir. Segundo a recorrente, não se pode olvidar que o fisco detém acesso às informações, declarações e dados fiscais pertinentes à recorrente. Caso pretendesse confirmar as informações respectivas com um caso, caberia esse realizar diligência no sentido de averiguar concretamente de acordo com as especificidades deste, a legitimidade e a disponibilidade do crédito tributário. Conclui, diante de todo o cenário, impõe que seja decretada a nulidade da decisão recorrida ante a ausência efetiva e concreta da investigação da veracidade das informações complementares na DACOM e DCTF retificadoras, ordenando que sejam realizadas diligências no sentido conforme expressamente requerida na peça impugnatória e, em seguida, proferida a nova decisão. Aqui eu entendo que não merece prosperar a alegação da recorrente, porque o indeferimento pedido de conversão em diligência e perícia, quando fundamentado, como foi o caso do julgador Acoco, se baseou no parágrafo 4º, artigo 16, artigo 18 e 28 do decreto 70.235/72, não tem o cordão de representar cerceamento e defesa, normalmente porque sua solicitação é feita visando a produção de provas que o contribuinte poderia e deveria produzir. É precisamente o que acontece no caso em tela, daí a rejeição, senhor presidente. Ok. Resumindo. Perfeito. Depois eu voto de uma vez só com todos. Ok. No caso do mérito, o despacho decisório, ele negou, não homologou a declaração de compensação porque a DCTF não havia sido retificada. Assim, tem-se que o caso do pagamento informado como devido, a maior estava totalmente vinculado ao tributo declarado DCTF como devido. Por consequência, o DARF relativo não prova a existência de crédito algum. Em 2003, após a ciência, despacho decisório de não homologação e compensação, o contribuinte apresentou a DCTF retificadora e, em sede de manifestação, para provar o alegado, juntou demonstrativo da COM e o comprovante de arrecadação, uma planilha de apuração do período em questão e um balancete acumulado no período, janeiro e fevereiro de 2012. A DRJ constatou que as certificações ocorreram após a ciência do despacho decisório, que não homologa a compensação, e a documentação apresentada com a manifestação não era hábil e idônea suficiente para comprovar o suposto erro do preenchimento inicial e indeferiu o pleito. Apesar da decisão de primeira instância ter sido fundamentada a modo de dar a conhecer o contribuinte as razões de fato de direito que levaram ao indeferimento da sua manifestação, no recurso voluntário, o contribuinte afirma que o seu direito creditório decorre de mero cotejo das declarações pertinentes ao PIS no mês de fevereiro de 2002, a saber, a DCTF, anexada tal, demonstrativo de apuração da COM e comprovante de arrecadação emitido pela Secretaria da Receita Federal
e declaração de compensação. Após o protocolo, como eu já tinha falado, ele junta uma nova petição, anexando a declaração DCTF retificadora, da COR retificador, planilha de apuração da COFINS, todas do mês do mês de janeiro de 2012. No entanto, como exaustivamente tratado no acordo recorrido, somente com a demonstração da escrita contábil fiscal com a devida documentação de suporte disponível nos autos, teria o cordão de comprovar que houve pagamento maior ou indevido e que haveria um saldo a repetir. Além do mais, estaria contribuindo para fundamentar um pedido de apresentação de provas a destempo, no caso, bem depois do recurso voluntário, conforme a dicção do parágrafo 5º do artigo 16 do decreto 70.235/72, demonstrar a ocorrência de motivo de força maior que tem impedido a apresentação tempestiva dos elementos de prova necessária a demonstrar a liquidez do crédito tributário. Aqui eu discorro sobre o artigo 156.2 do CTN, do artigo 170 também do CTN, né, do ônus da prova, o parágrafo 1º do artigo 147, que fala da retificação da declaração por iniciativa do próprio contribuinte, que ele tem que trazer elementos de prova. Falo do ônus da prova, né, o artigo 36 da 9.784/99, artigo 373 do CPC, trago uma jurisprudência a respeito do ônus da prova. E, nesse cenário, não tendo o contribuinte apresentar livros contábeis fiscais, bem como demonstrações do resultado capaz de evidenciar a ocorrência do pagamento de PISA maior e gerar o direito ao crédito, não sendo possível aferir o direito ao crédito com documentação e informações disponíveis nos autos, concluo que a recorrente não se incumbiu de provar o direito do crédito, carece de liquidez e certeza necessárias a esse reconhecimento. Portanto, não há dúvida que o despacho decisório foi corretamente exarado e que o acordo recorrido não merece qualquer ressalva nessa matéria. Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento. Okay. Esse processo é igual aos outros dois acima, 463 e 464. Ok, passo a palavra ao Vinícius. Com a relatora. Doutor Walker Araújo. Com a relatora. Doutor Jorge. Com a relatora. Doutor Zé Renato. Com a relatora, presidente. Doutor Corinto. Acompanhe. Doutor Rafael. Acompanho. Eu também acompanho. Então, por unanimidade de votos, foi rejeitada a preliminar e, no mérito, foi negado o provimento nos termos do voto do relator. Esse foi o item 465, que copiarei para esse resultado para o 464 e o 463, que são similares. Tá, agora temos a próxima, doutora Denise, que é o 466, Cooperativa Agrícola Cairu. Certo. A senhora está com a palavra. Trata-se de perde-compre, por meio das quais pretendeu compensar débito de PIS-faturamento, COFINS, PIS-folha, com crédito proveniente de uma ação ordinária número tal. Eu vou resumir, porque esse aqui ele está discutindo cálculos, tá? Aí após a manifestação de conformidade, a lide foi decidida pela DRJ de Fora, que julgou procedente a manifestação de conformidade nos termos da emenda que segue. Cientificado o julgamento em primeiro grau, o contribuinte se insurge quanto à cobrança efetuada pela DRJ decorrente da operacionalização da homologação da compensação declarada, onde foi apurado o débito remanescente do valor de 32 mil a título de COFINS, no período de apuração de 12 de 2006. A recorrente foi intimada a decisão de PIS, o recurso voluntário é tempestivo, no entanto, deve não ser conhecido pelas razões que eu trato a seguir. A DRJ, ao apreciar a manifestação de inconformidade, reconheceu integralmente o crédito pleiteado, sendo a lide administrativa ali encerrada, conforme se observa na emenda abaixo. Ainda na parte final do referido julgado, houve determinação para que a DRF de origem operacionalizasse a homologação da compensação declarada até o limite do crédito disponível, como o trecho a seguir. Atendendo ao comando do órgão julgador, a unidade de origem usou o crédito reconhecido para a compensação dos débitos declarados, remanescendo o confronto entre o crédito e débitos do salvo devedor
para um dos débitos compensados, a saber, do COFINS, Receita tal, do período de apuração de 2006, no valor de 19 mil e pouco. Contra tal cobrança que a recorrente se insurge sobre a alegação de que a autoridade administrativa não apresentou o devido cálculo de crédito, inviabilizando a plena defesa da presente cobrança. Daí que havia um saldo credor suficiente para a efetivação da compensação do PA de 2006, devendo ser revista a cobrança realizada pela autoridade administrativa. No entanto, não compete a este CARF apreciar insurgências contra a cobrança de débitos compensados, pois a competência em matérias envolvendo restituição e compensação, restituição, ressarcimento, compensação, limites ao reconhecimento ou não do direito creditório pleiteado. Reconhecimento este que, entretanto, no presente caso, já foi efetuado integralmente pelo órgão julgador de primeiro grau. Eu colacionei uma decisão do CARF nesse sentido. Dessa forma, a irresignação dessa vez se apresenta nesses autos de respeito ao método utilizado pela unidade de origem ao proceder à operacionalização da homologação da compensação declarada, cuja atribuição, como se sabe, é das delegacias da Receita Federal de unidades jurisdicionantes, dos requerentes declarantes nos termos do artigo 56, parágrafo 1º da Lei 9.784/99. Portanto, não havendo litígio a ser apreciado nos presentes autos, e ainda sendo o CARF incompetente para apreciar insurgências relacionadas à operacionalização da homologação de compensação, encaminho meu voto para não conhecimento do recurso voluntário. Diante do exposto, voto por não conhecer o recurso voluntário. É com o meu voto, senhor presidente. Ok, doutor Vinícius. Microfone, doutor Vinícius. Microfone. A discussão está na origem, na manifestação de inconformidade, ele se levanta contra o débito? Doutora Denise, o microfone. Desculpa. Não, na manifestação de conformidade, o pedido dele foi deferido. Ele se insurge agora com relação ao débito que ficou lá, na operacionalização do débito com crédito, né? Quer dizer, na DRJ nem chegou a se analisar essa questão do débito. Não, ele não se insurgiu contra isso, né? Porque foi a DRJ que deferiu o pedido, né? Entendi. Então, quer dizer, é preclusa essa matéria, né? Eu entendi dessa forma, né? Posso estar errada. É porque assim, eu voltaria pelas conclusões. Por quê? Porque o que você está julgando é que você está entrando na matéria efetivamente, está dizendo que não seria competência e que o interesse processual não existiria. Só que, no meu caso, eu já falaria o seguinte, que essa análise do débito, a questão de existência ou não do débito, nem foi levantada na DRJ. Então, para mim, essa é uma matéria preclusa. Se ele quer se insurgir contra o débito, isso aí já está precluso e o crédito foi reconhecido. Então, assim, adicionalmente ao que você disse da questão do crédito, que foi reconhecido, além disso, o débito em si não foi arguído perante a primeira instância. Então, essa é uma matéria preclusa. Eu vou até dar uma olhada, confirmar só essa... Porque isso é na minha linha de pensamento de que a compensação teria que ser analisada na sua integralidade. Só tem um detalhe, Vinícius, aí, para você refletir. Aí ele está se insurgindo contra a execução do acordo. Isso. A discussão está exclusivamente na execução do acordo. Inclusive, aí tem o parecer COSIT, número 2 de 2016, que deixa até claro que a execução do acordo não cabe o rito do PAF. Execução do acordo. Exato, eu entendi. E é exatamente isso que ela trouxe. Até porque isso a gente estava... O CARF, de modo geral, há muito tempo atrás, não, sem nenhuma normatização, na verdade, por entendimento jurisprudencial do CARF, a gente já inviabilizava discussões de execução do acórdão aqui no CARF. Por quê? Porque senão não acabava nunca o processo. Você está citando esse parecer?
Eu da acho execução? que, inclusive, quando a gente profere a decisão, a gente coloca que no limite do crédito pleiteado, né? Isso. Então, o que você me disse aí só reforça que é uma questão de insurgência na execução. Porque se ele tivesse trazido na manifestação, certo? Essa insurgência não seria só na execução. Se ele tivesse trazido a oposição do débito na manifestação de conformidade, eu discordaria que seria só na execução. Ele não trouxe porque os débitos, o pedido foi deferido apenas na manifestação de conformidade, né? Entendi. Na verdade, o crédito foi utilizado lá na delegacia com débitos outros, é isso? Também? Com débitos que nem estavam anteriormente delimitados ou é uma decomp? Não, o crédito foi proveniente de uma ação ordinária. Certo. Não, o débito foi de PIS. Não, para mim tá claro. É o que o Gilson falou. É uma insurgência na execução. Contra a execução do acordo. Porque assim, se ele tivesse trazido na manifestação e a DRJ tivesse apreciado isso e falado, como você falou aí, não é da minha competência analisar o débito, eu tomaria a posição que eu tomei no voto anterior aí, do Corinto, né? Não sei, do Jorge. Acho que foi do Jorge. Do Jorge, mas nesse caso não, é diferente mesmo. É na execução, aí não tem o que falar. O Vinícius, qual foi a instrução normativa que tu falou que trata disso? Porque o parecer COSIT. Porque o parecer COSIT, na verdade, ele fala, deixa eu abrir aqui que parou. O parecer COSIT fala de execução de acordo da DRJ. Qual é o número desse parecer, por favor? Eu vou citar. Eu vou te dar, que o meu computador está mais lerdo do que a internet. Mas enquanto isso, eu vou colhendo o restante. Agora foi. Vou colhendo o restante dos votos. Doutor Walker. O parecer COSIT número 2 de 2016. Ok, eu vou citar aqui. Ele fala assim, só processo, liquidação do acordo do CARF, decisão administrativa definitiva no âmbito administrativo, parte integrante do acordo, inexistência de recurso, revisão de ofício por erro de fato, não existe recurso contra a liquidação da unidade, é assim que fala. Bom, tá. Doutor Jorge. Doutor Zé Renato. Com a relatora, presidente. Doutor Corinto. Acompanha a relatora. Doutor Rafael. Relatora. Doutor Rafael, doutora Denise. Não, cara, sou eu. Também com o relator. Então, NPU. Próximo item é o item 467, relatoria do Dr. Walker Araújo, que já está com a palavra. Presidente, são todos processos iguais, pedido eletrônico, despacho decisório, que não homologou, contribuinte na manifestação não trouxe documentos, da RJ manteve o despacho decisório por falta de documentação comprobatória, o contribuinte apresentou recurso, trouxe alguns documentos, e aí eu aplico a preclusão da apresentação de documentos na fase recursal, deixo de analisá-los, e por falta de prova não apresentada na manifestação, eu nego provimento ao recurso voluntário. São os 4 casos iguais. É como eu voto. Nossa, isso é uma velocidade e perfeição. Agora, eu acho que talvez o Vinícius queira saber quais são os documentos, né? Porque dependendo dos documentos, ele não vota assim, né? Não, tá ok. Só o da Denise era na verdade, Denise? Na verdade, era compensação de PIS com COFINS, e a sentença, então, era um outro caso aí que eu acho que
Mas, enfim, já foi. Mas agora já era, agora tem que embargar. Se o senhor achar que está errado, o senhor embarga, não tem problema não. Porque realmente precisava apreciar. Porque foi trazido da manifestação. Mas o problema, Vinícius, só tem um problema, com todo respeito à sua opinião. E nos casos de execução de acordo... Não, mas não é caso de execução, esse que eu estou levantando. Como não é? Não é caso de execução do acordo? Não. Bom, tá bom. Então, se não for, ele vai embargar. Deixa ele embargar. Eu não vou embargar. A gente analisa nos embargos. Porque caso de execução do acordo, independente de discussão de débito, crédito, o que for, não cabe o rito. Não é questão de... O CAF não quer que... nem o CAF... olha só, isso não é interessante nem para o CAF, nem para a Receita, porque isso eterniza a discussão. Mas não é questão... É questão da compensação em si mesmo. É questão que está lá na... Mas agora não dá nem para a gente discutir mais, porque a gente já declarou o resultado, eu não posso mais... não, tudo bem, vamos para frente. Saiu da nossa competência. Nesse momento. Mas você pode embargar, se você quiser. O senhor sabe que o senhor tem, como conselheiro, pode embargar a decisão. Sim. Como o senhor vota no caso agora do Walker? Com o relator. Presidente, só falar, tem uma preliminar que ele alega que ele pode juntar prova depois do recurso, tá? Então você está afastando a preliminar? Eu afasto a preliminar, e a preliminar aqui vai interferir no meu mérito aqui, porque como eu dou a preclusão também, mas eu afasto. Eu falo que não você está dando a preclusão, né? Eu estou dando a preclusão. Por isso que eu estou te falando. O que ele trouxe no recurso, Walker? Oi? O que ele trouxe no recurso? Você tem fácil? Ele trouxe planilha de cálculo e alguns documentos só. Na verdade, não comprova também, viu, Vinícius? Então eu vou pelas conclusões. Ok. Doutor Zé. Eu pedi o relator. É verdade, Jorge. Depois Zé Renato. O relator, presidente. Doutor Corinto. Acompanhe. Doutor Rafael. O relator, presidente. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Ok, então a unanimidade de votos foi rejeitada preliminar e negado provimento. Vinícius votou pelas conclusões quanto ao mérito. Presidente, eu acho que tem que liberar a nossa auxiliar aqui da gravação. Bem lembrado. Obrigado pela lembrança. Fabiana? Ela é muito educada, ela não pontuou isso, não. É a Amanda. Não, é Fabiana, que está aqui como Fabiana. É Fabiana ou Amanda? Fabiana. Então, Fabiana, você está sendo agora promosto, é isso? Sim, presidente. Ok, então, por favor, pode suspender a gravação?